Psicopatologia. O desenvolvimento da personalidade pode culminar em estados mentais diferentes, vários desenlaces possíveis, predomínio maior de traços orais ou anais, diversos destinos da resolução do complexo de Édipo, múltiplas reações individuais a perdas, cabem nos limites da psicologia normal. E também existem anormalidades psíquicas, objeto de estudo da psicopatologia psicanalítica. Existe o anormal, a doença psíquica, ou como quer que se lhe chame. No entanto, a psicanálise renovou o sentido de patológico. Filha do princípio do absurdo, nossa ciência quer encontrar nos estados patológicos um instrumento precioso para a compreensão da vida mental, recusando ao mesmo tempo a estrita distinção entre normal e doentio. Daí dois exageros de popularização. Alguns popularizadores da psicanálise anunciam, felizes, que não existe mais doença no campo psíquico, o que seria ótimo caso os pacientes tivessem a gentileza de não mais sofrer. Outros, mais simplistas ainda, preferem esvaziar a distinção, afirmando que não há normalidade, que somos todos no mínimo neuróticos. Tolices. Para superar os preconceitos contra as doenças mentais, é necessário primeiro admitir sua existência, depois compreendê-las e só por fim traçar as linhas de continuidade com a vida comum. As neuroses, por exemplo, existem e doem muito. Todavia, o sintoma neurótico tem equivalentes próximos nos sonhos, nos atos falhos e no resultado de certos conflitos cotidianos mais fortes. Diferenciam as neuroses a persistência e intensidade de suas manifestações, a especificidade dos conflitos geradores. Dir-se-ia que o neurótico, ou o psicótico, especializou-se num certo padrão, enquanto a normalidade é feita de variados conflitos, de inúmeras fixações parciais, de pequenos sintomas dispersos. Se ao ler este capítulo você se encontrar um pouquinho em cada quadro descrito, não se assuste demais. A normalidade psicológica aproximada, a que existe, é feita do mosaico psicopatológico inespecífico. Na raiz das neuroses encontra-se uma disposição inata pouco conhecida. As pessoas nascem diferentes, tanto no corpo como no espírito. Quanto à constituição, cremos que seja importante, mas sabemos pouco a respeito. É fato que certas crianças toleram menos as frustrações que outras. Contudo, quando podemos estudá-las, já viveram, já enfrentaram um meio ambiente bastante especial e dificilmente comparável mesmo ao de seus irmãos, pois o meio inclui precisamente os irmãos, as ideias e sentimentos que os pais têm a seu respeito e que, em parte, já derivam também da própria forma de ser da criança, o que, pois, é inato. Como descontar a complicada reciprocidade das relações afetivas nos primeiros meses de contato com os pais? Por conseguinte, desprezando distinções impossíveis, vamos nos contentar em descrever algumas formas características de neuroses e psicoses, assinalando os tipos de conflito, os mecanismos de defesa e os sintomas mais comuns. Comecemos pela histeria. O ponto de fixação teórico da histeria é a fase fálica. Já não se acredita que um grande trauma isoladamente responda pela origem das neuroses. São pequenos incidentes traumáticos, frustrações acumuladas de um mesmo tipo, que dão forma de nó aos impulsos, impedindo que se satisfaçam medianamente. Ora, o drama edipiano, carregado de ambivalência, de experiências de incapacidade e humilhação afetiva, constitui um ponto especialmente delicado da evolução psicossexual. Não é difícil, portanto, que a criança fique emocionalmente paralisada, temendo agudamente as ameaças fantasiadas de castração, enquanto persiste em orientar seu amor e sua rivalidade para as figuras originais do conflito, pai e mãe. Talvez não dê mostras disso,
Pode mudar de assunto, por assim dizer, interessar-se normalmente pelos amiguinhos ou pela escola. Porém, quando o interesse sexual recrudescer, na puberdade enfrentará um problema complicado. Cada escolha amorosa ulterior haverá de manter o mesmo sabor incestuoso e proibido, a mesma sensação de incapacidade e ciúmes da relação fálica com os pais. Então será preciso reprimir as pulsões sexuais. Não haverá experiências novas e aprendizagem afetiva. Numa palavra, a sexualidade será traduzida em desprazer e nojo. Mas a repressão não funciona totalmente. O aparecimento na consciência de impulsos sexuais toma então um caráter de angústia, como se avisasse o sujeito de que algo doloroso está por vir. E vem pela ação condenatória do superego, que continua vendo em cada pessoa atraente uma nova versão de um genitor e age ele mesmo como se fora o outro. Predomina na histeria o mecanismo de defesa conhecido como recalcamento. Os sintomas são geralmente manifestações de angústia. Há quadros em que domina uma angústia flutuante, ora mais moderada, ora mais intensa, quase sem representações que lhe indiquem a origem. Outra forma comum de sintoma de angústia são as fobias. Situações como estar encerrado em espaços limitados, um elevador, por exemplo, ou encontrar-se à beira de um lugar alto ou em meio à multidão. Pequenos animais não muito perigosos, baratas, ratos, aves, situações sociais particulares como festas ou entrevistas, em suma, condições não especialmente graves provocam um medo extremo insuportável. É como se simbolizassem perigos internos, impulsos de autopunição suicida, fantasias violentas de penetração sexual e etc. Ou a angústia manifesta-se por crises intensas, ataques de ansiedade em que o paciente se debate, chora e ri descontrolado, parecendo representar um grande drama afetivo, terminando numa espécie de desmaio, onde não há, entretanto, completa perda de consciência, mas há também formas sintomáticas onde a angústia parece estar ausente. Paralisias de membros, dores ou insensibilidade localizadas, tosse, tiques, etc. Sempre, porém, inexistem lesões orgânicas que justifiquem os sintomas e, o que é mais importante, os sintomas representam simbolicamente a pulsão proibida e o esforço de controlá-la. Assim, uma paralisia com contratura de um braço pode significar o impulso a se masturbar conjuntamente com a proibição de fazê-lo, um gesto interrompido. É que o afeto ligado à pulsão sexual não pode ser reprimido. Reprimida a representação, o ato sexual, esse afeto extravasa-se como angústia, ou alimenta movimentos convulsivos, gestos paralisados, etc. A tais manifestações somáticas físicas da pulsão reprimida chamamos conversões. Já a neurose obsessiva é fruto de um equívoco. Sabe quando alguém se engana a respeito do fundamental e com a sensação de que há algo errado fica procurando atormentadamente acertar os pormenores? Se na Avenida Paulista, ao invés de se dirigir para os lados de Perdizes, você virou o carro para o paraíso, é provável que estranhe cada esquina e tente resolver o enigma da ordem invertida em que aparecem os prédios conhecidos. Só que o obsessivo honesto se perguntará talvez quem trocou as penas da perdiz pelas dos anjinhos. Isso porque a dúvida obsessiva é uma dúvida simbólica. O ponto de fixação da neurose obsessiva localiza-se na segunda fase anal ou fase anal retentiva. Porém, aí já existe um engano básico. O candidato às obsessões chegou a penetrar na fase fálica, experimentou o complexo de Édipo,
Todavia, não suportando a ambivalência edipiana, regrediu imediatamente para a fase anal retentiva, ou melhor, é como se tivesse vivido o conflito edipiano num registro anal, tentando reter tudo, principalmente os sentimentos, e provando a paixão libidinal como se fora agressividade. O mais perigoso para ele é, portanto, o amor. Este sim destrói. A agressividade anal, que colore seus pensamentos, também produz angústia. É fortemente proibida, porque no fundo se dirige contra os objetos mais preciosos, os pais. Medidas defensivas são empregadas contra a destrutividade, é claro. A mais comum chama-se formação reativa, mecanismo de defesa que inverte o sentido dos afetos, exagerando muito o polo oposto ao original. Isto é, o ódio do obsessivo transforma-se num cuidado extremo, num medo supercauteloso de ferir alguém. Ele se examinará 10 vezes antes de dizer algo, pois pode chatear o interlocutor, o que vai torná-lo, é óbvio, muito cansativo e chato. Sobretudo, há que se acautelar contra a perigosa descoberta do amor. Há uma forte impressão de que o amor mata, razão que o leva a ensaiar uma manobra obscurecedora. Quando uma ideia ou um acontecimento são carregados de forte valor erótico ou agressivo, ocorre uma espécie de distração, uma pausa no pensamento que permite desligar o afeto experimentado da representação que o motivou. Em seguida, um gesto ritual, ato ou pensamento, anula o sentimento proibido, exatamente como um homem supersticioso pretendendo isolar a urucubaca. Aliás, a própria ideia de azar é obsessiva. Quando sinto que meu amor destrói o outro, devo substituir amor por raiva, que é menos perigosa. Depois raiva por cuidados para protegê-lo e a mim dos afetos dela. Mas como cada novo sentimento recobre um sentimento oposto, também o representa simbolicamente. Resulta que em cada ideia ou emoção oculta-se ameaçadora a marquinha azarenta da destrutividade. Por conseguinte, enganado quanto ao fundamental, ignorando que os cuidados representam raiva e que a raiva representa um perigoso amor, o obsessivo, como aquele motorista equivocado, tem de olhar 2 vezes cada ideia, repeti-la, examiná-la ao microscópio para certificar-se que não entrou nela, subrepticiamente um sinal do afeto proibido. E é uma catação infindável, porque aquilo que ele procura entre as letrinhas miúdas constitui o papel mesmo em que o texto foi escrito. Daí provém os sintomas obsessivos, um jogo de esconde-esconde. Sob o cuidado, a agressão. Sob a agressão, oculta a sexualidade proibida. Então o paciente tem de súbito uma ideia horrível: matar uma criancinha, defecar na igreja, etc. Algo que mostra o gosto pela sujeira anal sob a mania de limpeza, a destrutividade sob os cuidados filantrópicos, a sexualidade anal sob um puritanismo desmedido. São pensamentos obsessivos, ele sente como se não fossem seus, vem à força. É preciso contra-atacá-los com rituais protetores, nomes do padre, bater em madeira, pensar ou dizer 3 vezes uma fórmula mágica, repetir um pequenino gesto. O contra-ataque não pode ser sustado, é compulsivo realizá-lo. Deve tomar banhos demoradíssimos, se a tendência à sujeira o domina. Se quer envenenar a família, há de verificar 5 vezes se o gado está fechado. Assim é a vida obsessiva, meticulosa, filantrópica, boazinha, repetida, cheia de superstições racionalizadas.
No fundo, o impulso anal que deve ficar oculto, sobretudo porque é um impulso amoroso sexual, o equívoco fundamental leva-o a uma autoobservação constante que, porém, escrutinando os detalhes, não enxerga o essencial. A vida do obsessivo é o rodopiar de um cão atrás da própria cauda que ele suspeita, não sem razão, ser uma cobra atrás do ânus. Cobra, símbolo da sexualidade e do veneno, do toque fascinante e mortal. Pois bem, isso é a neurose. Ou antes, eis aqui uns pequenos esboços de 2 quadros neuróticos característicos. Já chega, contudo, para compreender que neuroses são produto de conflitos pulsionais, em que a satisfação fica proibida pela censura do superego, desconectando-se então a representação prazerosa, geralmente sexual, do afeto correspondente, o qual é desviado para a constituição de sintomas. Isto é Freud. É uma teoria bastante tradicional e que provou ser utilíssima e até verdadeira. Para as outras doenças psíquicas, no entanto, as teorias psicanalíticas são menos categóricas. Há uma boa teoria geral das neuroses na psicanálise, mas um paciente pode escolher, digamos, uma perversão, uma psicopatia, uma psicose. Perversões e psicopatias são uma forma de enlouquecer sem ficar louco. Louco fica quem tem de lidar com elas. Nas perversões, o sujeito realiza de fato o impulso proibido. Trate-se de um voyeur, de um sádico, de um comilão compulsivo ou de qualquer outra especialidade. O indivíduo põe em ação justamente aquilo que lhe está vedado pelo superego. Nas psicopatias dá-se algo parecido. O que está comprometido, porém, é a relação com a sociedade, o respeito e as inibições impostas pela vida em comunidade. É uma solução prática. Em vez de reprimir o impulso, executo anulando a instância repressora e danem-se os outros. Superficialmente, ao menos, parece não haver angústia. Os atos estão em sintonia com o ego, como se o superego estivesse ausente. Na verdade, o superego, é tão forte e tão exigente que toda a relação com ele se torna impossível. O resultado é que os atos psicopáticos e perversos acabam procurando sua punição não na vida interna, mas na externa. São pessoas que se fazem desprezar, que roubam, mas se deixam prender, etc. O problema da psicopatia já se vê, liga-se profundamente com a vida social. Nossa sociedade é um tanto psicopática e perversa. Somos estimulados a enriquecer por quaisquer meios, somos tentados ao consumo indiscriminado. Se andamos na rua ou folheamos uma revista, convidam-nos ao voyeurismo. O sadomasoquismo está vigente no seio das instituições. O operário padrão será um masoquista, a polícia sádica. Assim, nas perversões e psicopatias aparece em nível pessoal o retrato quase puro de certas instigações sociais, das que o neurótico foge por seus sintomas. Esse princípio do deixar que saia tudo, sem se importar muito com o meio, está ligado teoricamente à fase anal expulsiva, como vocês já devem ter suspeitado. E há por fim as psicoses. Primeiro, a melancolia, que é um estado de luto permanente e exageradíssimo, e a mania, nome que se dá àquele quadro em que a depressão extrema é substituída subitamente por uma sensação de exaltação, de felicidade esfuziante. Ao melancólico, o superego cobre de insultos, acusando-o de ser o culpado pelas perdas de objetos, por mortes, por todo tipo de desgraças. O resultado é que o sujeito identificado com o objeto perdido passa a sentir-se alvo das desgraças todas cuja responsabilidade o superego lhe atribui. Ele está arruinado, sua família morta, a sociedade o despreza.
Tanta é a perseguição interna que, esgotado, pode dar uma volta de 180 graus, considerando-se vitorioso, vencendo o superego. Está cheio de amigos, que importa a perda sofrida. Nem mesmo precisa de consideração externa. Ele se basta. É bom, é ótimo. Seu pensamento voa, ao contrário do melancólico que se arrasta, as ideias mal chegam a formar-se e já são ditas. O conteúdo é confuso e pueril, mas por que se preocupar? Ele sabe que é o melhor. Psicanaliticamente falando, tanto a melancolia quanto a mania ligam-se de diferentes modos à fase oral e à posição depressiva kleiniana. Dá para ver. É sempre o problema de ter atacado objeto de amor, e se o tem inteiro, perde-se inteiramente o que se tem. Dentre as psicoses, há um último grupo que a psicanálise tem estudado bastante, mas que compreenderemos melhor no último capítulo deste livro. É o das psicoses em que predominam ideias e crenças muito estranhas, que fogem à compreensão comum, chamadas delírios. Há delírios nas melancolias, delírios de ruína, por exemplo. Há delírios nas psicoses epiléticas, causadas por distúrbios cerebrais mais ou menos conhecidos. Alguém pode delirar por ter ingerido drogas ou por sofrer de alguma doença infecciosa. Contudo, as esquizofrenias e paranoias são as doenças onde melhor se pode reconhecer a atividade delirante. No fundo, é como se o delirante vivesse num mundo diferente do das outras pessoas, um mundo que está encoberto pela rotina do cotidiano. E isso é que tentaremos compreender no último capítulo. Por ora, basta saber que essas psicoses repetem as primeiras experiências mentais da vida humana. O paciente retira seu interesse libidinal do mundo externo, volta-o para dentro de si, ou seja, regride em direção ao narcisismo dos primeiros meses de vida. É o narcisismo secundário, como, porém, não consegue permanecer encerrado numa vida mental sem objetos emocionais. Trata de recriá-los, reinventa o mundo, mas um mundo diverso dos seus semelhantes. Vive grandes perseguições, sente-se engrandecido e famoso, é um herói, um rei, um deus. Todos os invejam e atacam. Ele controla as ideias alheias, mas os outros também controlam as suas. Impõe-lhe sentimentos que não quer, dominam seus pensamentos, conhecem seus projetos mais escondidos. Justamente por se ter separado do mundo cotidiano, parece que o resultado é ter perdido a noção de distância entre o dentro e o fora, exatamente como uma criancinha ao nascer. Essas psicoses relacionam-se, por conseguinte, com a primeira fase oral e com a posição esquizoparanoide de Melanie Klein. São reedições paralisadas da experiência de aprender a pensar. Por fim, de nosso percurso pelo meio das doenças psíquicas, podemos verificar duas coisas. Primeiro, que há doenças e que o termo doença até que está aqui bem empregado. Segundo, que as doenças não diferem totalmente da vida mental chamada normal, continuam-na, exageram certas características, são, antes de tudo, como já vimos no começo, especializações indevidas. Logo, não é preciso ter medo de usar o termo doença, desde que se o faça sem preconceitos.